que toca o seu som. Cofap, o negócio aqui é papum, Cofap. Ah, esse aí eu já conheço. Aí É o David Bruce que tá trazendo o Russ Smith and Friends. Isso aí, então bora lá, não tem nada pra falar? Tem coisa assim, calma aí, é o Lord Gordon's Real. Toda a plataforma, a Espro, que não tem, que é papo. Não, mas mesmo assim no papum, não é igual a história, igual os outros que contam uma bíblia, né? Aqui não tem bíblia pra contar, direto a ponto, mas é uma coisinha, né? Então Lord Gordon's Real é uma faixa do álbum Russ Smith and Friends, disponível aí no Bandcamp, Cofap. Isso aí. Só isso. É. Tá usando a plataforma, então bora lá. Principalmente no Bandcamp, então bora de Russ Smith and Friends com Lord Gordon's Real. Então bora lá. .9 Brazil.